tudo igual e a decisão fica para o Maracanã. Vamos falar taticamente sobre o que rolou em campo em Itaquera pelo primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Então, vem de like aí, deixa o teu, se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. E esse é mais um vídeo, é o 6º vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo a respeito desta final, essa grande final, a final que mais movimenta torcidas da história do futebol brasileiro na Copa do Brasil. É uma final que talvez, em um outro contexto, fora de eleições, etc., estaria tendo uma proporção ainda maior do que vem tendo, especialmente na internet. E, taticamente, a gente tem muita coisa para falar. Eu fiz um vídeo pré-jogo falando o que o Flamengo poderia fazer para vencer. E o Dorival não utilizou bem esse caminho. Eu vou deixar o vídeo aqui para você ver se tiver interesse, né? E o Dorival não foi muito por esse caminho. Ele usou parcialmente algumas coisas que eu tinha também pensado, mas foi por um outro caminho. E não dá para dizer que a sua estratégia deu errado. Não dá para dizer também que o Flamengo jogou mal. Não, absolutamente não. Assim como também não dá sequer para pensar em dizer que o Corinthians foi superior na partida, como infelizmente eu vi algumas pessoas falando. Enfim, é uma final que ninguém fica indiferente. Ela movimenta cerca de 40% da torcida do país e os outros 60% provavelmente detestam ambas as equipes. Mas vamos falar de forma isenta sobre o que rolou em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, o que os times tentaram propor em termos de plano de jogo? Bom, o Flamengo manteve, né, o seu losango, que a gente até sugeriu que não ocorresse. Ele manteve o seu losango, porém, em determinados momentos, a gente via uma situação de um 4-3-3 com o Pedro, né, aberto e o Arrascaeta mais por dentro. Eu já vou explicar por que a gente ficou com essa sensação do Pedro aberto. Isso foi até falado na transmissão da Globo. E não era assim, não era bem assim, mas também não dá para criticar a percepção das outras pessoas. Afinal, percepções são individuais e cada um tem a sua. Mas o que o Flamengo tentou? O Flamengo tentou fazer uma saída de bola que a gente chama de sustentada, com 4 homens, o que eu acho que é o mais indicado, com 4 homens, e aí o Corinthians, tentando impor o seu mando de jogo, entrou com o Adson, como a gente previa, né, para gerar ultrapassagem pelos lados do campo e tentar explorar os lados do campo, mas a gente já vai entrar em detalhe. E quando o Flamengo fazia a saída sustentada, o Renato Augusto saltava e fazia a marcação pressing aqui, fazia uma marcação homem a homem nessa linha de defesa do Flamengo que tentava construir. E aí, gente, o que acontecia? Assim como na final, nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo entrou basicamente com o mesmo plano de jogo. O Pedro abria pelo lado do Fagner, o Gabigol abria pelo lado do Fábio Santos e o Arrascaeta se aproximava do Pedro para tentar pegar uma segunda bola de uma bola longa. E o Santos acionava diretamente o Pedro, que, graças a esse pressing, a essa saída sustentada, tinha muito mais espaço no meio de campo. E aí João Gomes e Arrascaeta se aproximavam dele quando a bola ia nele. A diferença aí está no Corinthians. Apesar de o Fagner ter sido novamente o encaixe do Pedro nesse tipo de bola longa e o Dorival ter tentado explorar da mesma forma como explorou e levou vantagem na Copa Libertadores, o camisa 23 teve uma postura diferente. O Fagner, na verdade, jogou muito bem nesse combate. Ele reduziu o espaço, ele não deixava o Pedro nem respirar. Por mais que o Pedro dominasse as bolas, o Fagner mordia e tentava desarmar, combatia muito, né? E o Gil acabava vindo junto, muitas vezes, para tentar marcar o Arrascaeta, que se aproximava. E aí, qual foi o resultado disso? O Fagner sai de campo com uma partida quase perfeita, ele fez 9 desarmes de 11, né, disputas que ele teve, maioria delas com o Pedro, e isso foi bastante
favorável para o plano de jogo do Corinthians. Então, o que o Flamengo fez de diferente? A gente via o Pedro aberto, só que era só nesse contexto de receber bolas longas. Após o time estar em construção, caso o time tivesse, por exemplo, com o Everton Ribeiro construindo por dentro, o Pedro e o Gabriel centralizavam e o Flamengo tentava reter a bola, quebrar o ritmo do jogo, diminuir o jogo para evitar sofrer transições. E essas transições faziam parte do plano de jogo do Corinthians. O que o Corinthians tinha como ideia? Exatamente aquilo que a gente previa. Então ele prendeu o Roger Guedes no setor ali com o Rodinei para tentar gerar um X1 com ele. E em organização ofensiva, tentava colocar o Renato Augusto se projetando na zona do lado do Davi Luiz, né? E o próprio Fausto Vera e o próprio Fábio Santos se projetando aqui na zona do Everton, tentando gerar uma situação de igualdade numérica para que o Rodinei ficasse sem sobras. E aí, como o Flamengo tem um meio de campo curto, né, só com esses 3 homens, o que aconteceu por várias vezes, quando o Flamengo não tinha a bola, era o Corinthians trocar passes e a marcação do Flamengo chegar 2, 3 segundos atrasado. E aí o Corinthians acabava conseguindo até finalizou bastante no jogo, apesar de poucas vezes, apesar de algum perigo muitas vezes, mas pouca clareza nas chances que teve. Então, o fato do lado direito, o Fagner foi bem mais liberado do que em outras partidas, o Adson cortava para dentro, né, e com e sem bola acabava atraindo o Felipe, e o Fagner gerava ultrapassagem. Essas ultrapassagens, quem é que era o grande fiel da balança da defesa do Flamengo? O monstro, né? O ótimo Thiago Maia. Thiago Maia foi gigantesco nessa partida. E ele era o cara que acabava baixando para evitar uma desorganização da última linha do Flamengo, que estava homem a homem durante muitas vezes. E o Maia fazia esse pêndulo para defender, especialmente depois que aconteciam as ultrapassagens e o João Gomes não conseguia, assim como o Everton Ribeiro, fazer essa defesa, né? Defender de uma forma mais efetiva. Então, o Corinthians mudou o plano de jogo que tinha na partida contra o Flamengo inicialmente. Vocês querem um número que evidencia isso? Bom, as inversões de jogo são bolas longas. Depois de amanhã, eu devo trazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas, só para vocês terem uma ideia, as inversões são bolas longas. No primeiro jogo pela Libertadores, em Itaquera também, o Corinthians tentou 53 bolas longas. Nessa partida, o Corinthians tentou 70 bolas longas. Tá? Então, o Corinthians tentou bastante utilizar essas inversões por conta desse meio de campo curto do Flamengo, que acabava se concentrando em um dos lados na hora defensiva, né, na hora que o Corinthians fazia a transição por um desses lados, e ele tentou explorar bastante a bola no lado oposto, especialmente no início do segundo tempo. O Corinthians conseguiu encaixar isso várias vezes, tá? E essa foi a tentativa do Vitor Pereira que a gente já imaginava, e realmente não dá para dizer que deu errado também, embora o Corinthians não tenha criado muitas chances de gol. Bom, já falamos que o Fagner foi muito bem, já falamos do aproveitamento dele, já falamos da bola longa no Pedro, do Roger Guedes preso. E aí, o que o Flamengo tenta com bola para evitar sofrer esse tipo de transição que resultaria em uma inversão? Ele começa a trocar muitos passes laterais, quebra o ritmo de jogo e só é mais incisivo mesmo após os recuos, os famosos passes de retorno. Teve um interessante no início do segundo tempo que quase deu um gol do Gabriel. O João Gomes recebe a bola basicamente nesse setor e ao invés de correr para cruzar a bola na área, ele passa para trás. Ao passar para trás, o Everton Ribeiro se projeta e o Gabriel vai por dentro, o Léo Pereira pegando a defesa do Corinthians, saindo e sem referência por conta desse passe para trás, aciona o Everton Ribeiro, que dá no Gabriel. O Gabriel quase faz o gol, uma excelente defesa, uma ótima finalização e uma excelente defesa do Cássio, tá bom? Então, o Flamengo quebrou bastante o ritmo de jogo no interesse não de levar o 0-0, mas de evitar sofrer transições, sofrer pressão do Corinthians.
E, na minha opinião, essa estratégia deu certo, sim. O Flamengo teve 19 finalizações, teve pelo menos uma chance clara de gol, poderia ter feito gols em outras chances que não foram tão claras, e poderia ter sofrido? Poderia, mas aí a gente vai falar de falhas individuais graves. Então, primeiro o Léo Pereira, numa falha de tempo de bola gravíssima, que lembra ali os piores momentos dele, ele se recuperou durante a partida e foi muito bem, mas o Thiago Maia ali fez um gol para o Flamengo na recuperação que ele fez ao Yuri Alberto, foi o grande responsável por todas as outras coberturas. Bom, com relação às substituições, qual foi a ideia, né, de cada treinador? O Vitor Pereira pensou em renovar o fôlego do seu time para conseguir morder melhor nas marcações. Então ele troca ali todos os jogadores de meio, inclusive trocas polêmicas, né, de Roger Guedes, Renato Augusto, que não saíram nada felizes, mas ele queria manter aquela intensidade de marcação, inversões, e ali conseguiu complicar um pouco o Flamengo, especialmente após o Flamengo perder o João Gomes, né? Muito risco de expulsão. O Dorival acertadamente tira, coloca o Vidal, e aí para esse jogo de transição, de muita inversão e de meio de campo curto, com os atacantes recompondo pouco, né? Gabriel e Arrascaeta especialmente, o Vidal sofreu e entrou ali desconexo, natural também, gente. Acabou de perder o pai de uma forma trágica, inesperada. Então é extremamente natural, a gente precisa ser humano nessa análise. Tá? E aí o Vidal entra realmente muito mal e começa a sobrecarregar o time defensivamente. Essa sobrecarga defensiva ao time começa a gerar um certo domínio do Corinthians, que foi bem efêmero. Pouquíssimo tempo. E aí o que o Dorival faz? Corretamente substitui Arrascaeta e Gabriel, que muita gente deve ter reclamado, mas ele precisava recuperar o meio de campo. E aí o que ele faz? Pela primeira vez no jogo, né? O Flamengo passa a ter amplitude ofensiva, né? Ele passa a ter amplitude ofensiva, ele coloca o Vitor Hugo e o Cebolinha, e aí o time passa a ter, de fato, uma amplitude ofensiva. Então, manteve o Thiago Maia, que era o melhor em campo do Flamengo, manteve o Everton Ribeiro, e aí abriu, né, de um lado o Vitor Hugo, do outro lado o Cebolinha, ou de um lado o Everton, do outro lado o Cebolinha. Isso era variável, tá? Não vou fazer as trocas aqui no Corinthians, porque foram só nomes. E aí o Flamengo passou a atacar de uma forma com maior amplitude e a defender de uma forma mais organizada, especialmente os lados do campo. E aí o Flamengo recupera completamente o controle do jogo, né, até ali o seu final. E aí muita gente reclamou de uma alteração que o Dorival fez faltando 5 minutos após o apagão, né? O apagão se deu em um escanteio, gente. O escanteio é uma oportunidade que você tem de fazer gol sem grande exposição defensiva. E aí ele tira o Everton Ribeiro, que já tinha amarelo, poderia ser suspenso para um jogo de volta, que seria catastrófico, porque essa função de médio, o Flamengo só tem o Vitor Hugo, o Vidal ali no banco. E aí o que o Dorival faz? Coloca o Fabrício e o Bruno no lugar do Everton Ribeiro. Qual que é a ideia ali, gente? A ideia ali é subir a estatura do time para aquele escanteio mesmo. Tentar fazer o gol naquele escanteio, tentar, caso vença aquela disputa aérea e tenha um outro escanteio, ter um cara alto na área. Ao mesmo tempo, caso o Corinthians tivesse começado a colocar bolas na área, ter uma estatura mais elevada. E aí ele posiciona o Fabrício basicamente como um lateral naquela função, e o Rodinei faz a função do Everton, muito mais como um ponta. Faz a do Vitor Hugo, recua o Vitor Hugo, o Rodinei fica ali como um ponta. E o que ele entregaria como ponto? Entregaria velocidade na recomposição, velocidade numa transição eventual. Tá? Então, também não vi nada de errado nessa troca. Pelo contrário, eu achei que o Dorival foi bem nas substituições que realizou. Fez substituições além do óbvio, né? Especialmente tirar Arrascaeta e Gabriel numa final não é algo que muita gente faria, mas ele recupera ali o controle do jogo. Precisava imaginar e pensar e ter certeza que são 2 finais e não somente uma, e conduz o jogo até o final num 0-0 que passa longe de ser ruim para o Flamengo, que é muito pior para o Corinthians do que para o Flamengo, mas claro, durante o jogo o Flamengo poderia ter vencido, esteve mais próximo da vitória do que
o seu adversário. Então, se você está ouvindo por aí que o Flamengo jogou mal, saiba que eu discordo. Se você está ouvindo por aí que o Flamengo jogou da forma como eu gostaria, aí eu também discordo. Eu gostaria de um time com maior amplitude desde o início, que sofresse menos com essas inversões, atacasse de uma forma mais organizada, mas o Flamengo conseguiu sim criar chances de gol e ser o senhor do jogo, ter controle do jogo praticamente o tempo inteiro. Então foi um time extremamente controlador que levou a final para a sua zona de conforto, levou a final para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é território neutro, teriam 70 mil rubro-negros ali empurrando o time para um título de Copa do Brasil dentro do Maracanã, como aconteceu em 2013, e eu estava lá, tá bom? Então, muito obrigado pela tua audiência, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, se quiser ser membro do canal, vai contribuir para o meu trabalho, e amanhã eu devo vir com uma análise mais detalhada dessa partida. Durante a semana a gente deve falar sobre o substituto do João Gomes, que está suspenso, sobre opções nesse sentido, sobre contextos do jogo no Maracanã. A gente vai falar muito disso. E depois vamos falar muito de Libertadores. Depois vamos falar muito de Copa do Mundo. E fiquem aqui comigo no canal, que a gente tem muita coisa para viver esse ano. Tá bom? Muito obrigado e fui.